Estamos aqui com um propósito, né? Estamos aqui para fazer com que as demais pessoas se conectam à espiritualidade de verdade. Quando queremos nos elevar, existem vários meios para buscarmos essa elevação espiritual. Isso cabe a cada um de nós. É o íntimo nosso com Hashem, é a nossa ligação com Ele. Bom, pessoal, ontem trazemos algumas revelações sobre o Gan Eden, algumas coisas importantes, impactantes, reveladoras. Algumas coisas é até difícil de falarmos em público quando adentramos em alguns conceitos, principalmente esses conceitos elevados, né? Eu sempre tento trazer um termo facilitado para que todos absorvem, né, esse conhecimento. O Midrash, ele nos ensina um conceito básico da Torá. Hashem, ele reteve a chuva até a criação de Adão. Quem esteve ontem na aula acompanhou sobre esse fato. Eu vou trazer aqui o assunto, eu vou tentar trazer o assunto hoje de uma forma mais fácil para que todos entendam, trazendo ao vernáculo para que todos possam ter acesso a esse estudo. Por que ele queria que Adão Harishon regasse o jardim? Como foi falado ontem, na aula anterior, a árvore que ele cometeria essa queda de consciência seria a mesma árvore que ele regou dentro do jardim. Bom, isso é impressionante, né? É uma revelação importante, mas isso vai fazer todo sentido no decorrer da aula. Qual seria o motivo que ele, tendo conhecimento daquela árvore, desde o início ali do desenvolvimento daquela árvore, que aquela árvore seria proibida dele apossar dela. Bom, claro, estamos falando aqui no nível pshat, no nível literal. É claro que isso são símbolos, são imagens arquétipicas para que possamos entender basicamente o que a Torá está tentando nos mostrar através desses símbolos. Isso que é o mais interessante. Isto sim, comer o mel sem mastigar o favo, para mim seria como chupar a laranja e não comer o bagaço. Tomar o mel tem que mastigar o favo. Mas é interessante, porque até o próprio Midrash, ele nos traz de tomar o mel e mastigar a cera. É claro que isso tem algo muito mais simbólico dentro da Kabbalah. Bom, somente no sexto dia, quando Adão foi criado, ele rezou por chuva. Choveu e a grama cresceu e a árvore também cresceu no centro do Gan Eden. Ao mesmo tempo ali no jardim do Éden, todas as árvores e gramas cresciam constantemente e toda a vegetação do Gan Eden brotaram através da água que depois estava sendo regada pelo próprio Adão. Os nossos sábios consideram toda a criação do Gan Eden sendo uma criação separada. Hoje mesmo eu estava falando, antes da live, eu estava falando com o Dani ligou para mim, eu estava comentando com ele sobre a separação. Hashem faz separação, ele separa-se. Isso começou no Gan Eden, essa separação. Podemos ver até mesmo lá em Israel, a separação do povo hebreu, as 12 tribos, a diferença entre o povo de Israel e os estrangeiros. Vemos uma certa diferença também nos cuidados com o nosso povo. A aliança, a Brit HaKodesh, vemos tudo isso e percebemos então que há sim uma separação daqueles que obedecem, que temem Hashem e aqueles que não. Ou seja, aqueles que estão dentro do Egito sendo escravos e continuam gostando de ser escravos, se mantêm escravos e não querem sair da escravidão. E, além de tudo, ignoram a Torá, massificam esses assuntos, ou seja, abandonam, até mesmo abandonam a Torá, ignorando-a. Estes não são os queridinhos de Hashem. Os idólatras, os arrogantes, os ignorantes, eles não são os queridinhos por Hashem. Os queridinhos são aqueles que o temem. Essa é a diferença. Então nós temos aqui sim uma separação. Hashem não ama todos por igual. Quem fala isso é um ignorante.
Ele ama sim, e ele tem um pacto com aquele que o ama e o teme, obedece. O ouve, teme e obedece. Ele tem uma aliança, a Brit Kodesh. Agora, eu vejo sim, esta separação não é dessa forma que ele trata o ignorante, o idólatra, igual os Bnei Israel, ou até mesmo um Gir, um convertido. Não é da mesma forma. Um convertido, um converso, ele é enxertado na videira, ele é colocado, vamos se dizer em pequenas palavras, um Ben Noah. Eu vou dizer um Ben Noah, aquele que foi enxertado na videira. Este tem pacto e aliança com Shem. Seria a mesma aliança, o mesmo pacto com os Bnei Israel. Hashem tem cuidado deles também, mesmo sendo um estrangeiro, um guia, um converso, aquele que o teme. Mas, com estes que ignoram a Torá, não é a mesma coisa. Eu garanto para vocês, ele não tem esse cuidado como ele tem com você. Esse cuidado que ele tem com cada um de nós que o temem. Ele cuida de nós. Assim como ele cuida dos pássaros, não é verdade? Ele cuida de nós. Ele supre as nossas necessidades. Nós somos, literalmente, os queridinhos de Hashem. Nós somos. Eu, você, todos nós que temem Hashem. Eu sou um Ben Noah, Baruch Hashem. É um enxertado dentro da oliveira. Aqueles que o temem e que obedecem à sua voz. Eu já ouvi muitos falarem que Hashem ama todos por igual. Não. A separação começou no Gan Eden. Essa separação. Os nossos sábios consideram toda a criação do Gan Eden sendo uma criação separada. Ele separou, pois todas as árvores e toda a vegetação do Gan Eden, ele separou as espécies. A espécie de uma árvore com outra espécie, ele separou tudo. Tudo foi separado. Então, houve separação, sim, de tudo, de todas as espécies e animais. E nós, seres humanos, também fomos separados. Não são tudo igual. Bom, pois toda a vegetação também passa por julgamentos, cresce, dá frutos e morre. Assim também somos nós. Cada árvore no Gan Eden é um símbolo, um objeto espiritual. Um objeto espiritual mais elevado. Quer conhecer Hashem? Estude o Bereshit. Aprofunde no Sefer Bereshit. Quer ter conexão com Hashem? Se conecte ao Bereshit. Cada árvore no Gan Eden é um símbolo de um objeto espiritual mais elevado do que o outro. A árvore da vida, ela significa, ou seja, significando a árvore que espalha seus galhos sobre todas as coisas vivas. Eu vou trazer um segredo aqui, tá? Bom, Adam Harishon, alguns sábios falam que ele tinha 26 anos, tá? Foi um homem feito com 26 anos. Alguns sábios. Existem alguns comentários de outros tzadik, alguns falam 20, outros 26, até 30. Há essa discussão ainda da idade, mas ainda não há uma idade determinada, tá? Bom, eu vou revelar algo para vocês aqui que eu encontrei codificado. Eu estava estudando hoje na parte da manhã mais sobre esse assunto para trazer para vocês. Bom, a árvore da vida, ela se espalhou. Entendam bem. Primeiramente, tire dos seus pensamentos a árvore que você vê hoje. Anule. Não é essa árvore que você está imaginando agora. Tire toda essa imagem simbólica que você tem agora sobre árvores. Elimine da sua mente. Sei que vai ser um pouco difícil você entender, tá? Que não é uma árvore aqui. Isso é uma parte simbólica. Mas o que está codificado no Gênesis é que, veja bem, a árvore ela se espalhou por uma longa área e ela crescia numa velocidade normal, que levaria 500 anos para ser percorrida de ponto a ponto desta árvore. Escute, o percurso para que uma pessoa pudesse percorrer envolto desta árvore seria de 500 anos para fazer todo o percurso dessa árvore. Exatamente, parece muito a árvore que Naboniezer viu. Exatamente, parece muito essa árvore vista por Naboniezer. Bom, e todos os primórdios da água, as nascentes das águas, ramificavam-se entre riachos
e envoltos desta árvore. 500 sabores. Sim, entendeu, né? Os 500 sabores, os aromas da árvore. Exatamente. Lembrando que as nascentes das águas ramificavam em volta dessa árvore, que levaria 500 anos para percorrer em volta de toda a árvore. Escute bem. A árvore foi escondida, tá? Essa árvore, ela foi ocultada do homem. Espiritualmente, materialmente, ela foi escondida para que não houvesse a imortalidade. Esta imortalidade procurada até mesmo por esses poderosos políticos religiosos, o segredo da árvore da vida, para que houvesse a imortalidade. É claro que no Gênesis há esses códigos da imortalidade, está conectada dentro do Bereshit. Mas aqui não é o assunto da imortalidade, porque a imortalidade não é tão complexa assim. Bom, não era apenas o fato de seus galhos exigirem uma jornada de 500 anos, até mesmo para circundar o seu tronco. 500 anos. Era necessário uma jornada de 500 anos de ponto a ponto dela. De que tipo de árvore Adão e Eva comeram, então? Sabe o que eu achei codificado? A palavra trigo. Não só trigo. Escute bem, eu vou trazer para vocês. Está bem no começo, sim. O código da imortalidade está dentro do Gênesis. Está codificado lá. Está codificado a palavra trigo. Não só trigo, como figo e uvas dentro do Bereshit. Ou seja, como assim? Como que uma árvore, ela daria trigo? Tem uma explicação sobre isso. Incrivelmente, essa explicação está no Midrash. O Midrash explica que, interessante que nesses estudos, quando eu estava fazendo a decodificação dentro do Bereshit, apareceu trigo, uvas e figo. E quando eu comecei a estudar o Midrash, apareceu o significado da árvore que daria trigo e também uvas e fígado. Pois, de acordo com Rav Meir, quando um homem não tem entendimento, as pessoas dizem dele que ele não tem conhecimento, não tem sabedoria. Isso quer dizer que ele nunca colocou o pão feito de trigo em sua boca. Isso significa a fonte da sabedoria, compreendeu? Por que que a árvore aqui estava codificada como árvore do trigo? E o Midrash traz, pelo Rav Meir, que o significado do trigo, da árvore no trigo, seria a fonte de sabedoria. Mas o que isso tem a ver com a árvore que estava lá no Jardim do Éden, que é a fonte da sabedoria? A árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento para o bem e para o mal. A fonte, a árvore do conhecimento, que levaria 500 anos para chegar de um ponto a outro dela. Por isso que eu disse, tire toda parte de pensamento de uma árvore material. Nós temos essa árvore como uma parte simbólica, mas é algo muito além disso. Amém. Gratidão. Lechaim. Saúde a todos, paz, prosperidade na vida de cada um de vocês. Bom, o Rabi Samuel, filho do Rav Yitzhak, ele fez a seguinte pergunta para o Rabino Zera. Ele diz, como você pode dizer que essa árvore era de trigo? No entanto, era assim. Nas escrituras que falam de uma árvore no Gan Eden, os talos de trigo eram como árvores, ou seja, grandes, pois cresciam à altura de cedros do Líbano. Adão comeu uvas, de acordo com Rav Yehuda, pois a escritura diz uvas de fel, elas têm cachos de amargura. Isso está escrito em Devarim 32 e 32. Esses cachos de uva trouxeram amargura e morte ao mundo. De acordo com o Rav Abba de Yaakov, ele fala que foi o Strong, pois é dito, e a mulher viu que a árvore, madeira, era boa para comida, se alimentar daquela árvore, o fruto daquela árvore. Assim, a Torá nos traz como fruto. O Midrash traz que ela viu que era bom comer daquela comida, que seria árvore, Bereshit 3 e 6. E lá está escrito, vá em frente e veja qual árvore há cuja madeira com o seu fruto pode ser comida.
Você não encontrará nada além de strong. Bom, o Rav Yose disse que eram figos. E codificado no Gênesis está fígado, strong, uvas e trigo. Adão comeu daquela árvore. O santo o privou de sua posição elevada. Ele absorveu daquela árvore. Então Hashem o privou de sua posição elevada. Ou seja, Adão, antes de absorver aquela árvore que continha conhecimentos do bem e do mal. Houve-se então uma queda de consciência de Adão. Hashem então o priva aquela elevação espiritual que ele tinha outrora antes dessa queda de consciência. E então, o fato mais triste, icônico, é a parte da expulsão do Gan Eden. Ou seja, além dele estar privado da elevação espiritual, muito provavelmente ele já tinha absorvido tudo daquela árvore. Hashem, então, priva ele de toda aquela elevação, que além, outrora ele tinha, e absorveu mais ainda da árvore do conhecimento. Adão então mandou entre todas essas árvores, mas nenhuma daquelas árvores o recebeu. O Midrash revela que as árvores se comunicavam, essas árvores se comunicavam entre elas. E Adão Harishon falava com as árvores e elas respondiam. É claro, para um tolo, isso seria uma história muito louca, né? Até mesmo de uma jumenta falar com o profeta. Isso seria loucura para os tolos. É claro, a gente aqui está falando com pessoas que têm o Da'at, que têm sabedoria. Então o assunto é com pessoas elevadas. Bom, incrivelmente, as árvores se comunicavam. E o que eles disseram? A árvore é um ser, ela sente, né? O que eles disseram? Disseram assim nos ensinaram. O Midrash fala que as árvores estavam se comunicando entre elas. E foi dito ali, eis o ladrão que procurou enganar o seu Criador. Chamando então Adão de ladrão. As árvores estavam se comunicando. São emanações. Exatamente, Moriá. Eram emanações que supostamente se materializaram no grau físico e se estavam entre elas se comunicando. Então, elas se comunicaram dizendo que Adão tentou enganar o Criador. Não venha sobre mim o pé do orgulho. Isso está escrito no Terrilim 36:12. O pé que se adiantou com orgulho em direção ao seu Criador. E não me abale a mão dos ímpios para arrancar-me sequer uma folha. Ou seja, Adão Harishon foi privado até mesmo de arrancar uma folha, supostamente desta árvore, ou de qualquer árvore, no Gan Eden. Mas a figueira cujo fruto Adão comeu, abriu suas portas, por assim dizer, e o recebeu, como se diz, eles costuraram folhas de figueiras. Ou seja, supostamente, aqui estamos no nível superficial do texto. Adão e Rava utilizaram folhas de figueiras para se cobrirem. Assim como está escrito no Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos 6 e 9, 2 e 3, Bereshit 3 e 7 e Bereshit 5 e 9. O trigo foi o primeiro cereal a ser domesticado. O trigo foi o cereal primeiro a ser domesticado. Por isso é considerado tanto fonte quanto símbolo de sabedoria. Sabia disso? Já ouvi pessoas falando mal do trigo. Mas o Midrash traz não é só um símbolo, é uma fonte de sabedoria. O trigo, uma cidra usada durante a festa de Sukkot, que também ela foi utilizada em comparação aqui também no Gan Eden. Os sábios nos ensinaram que Deus nos livre de tentarmos adivinhar a identidade dessas árvores. Foi proibido qualquer pessoa investigar a identidade dessas árvores. O Midrash traz algumas partes de revelações. O Santo Kadosh Baruch Hu não a revelou, essa árvore, nem a revelará, pois aquele que está
Em toda parte, poupa a honra de uma árvore, assim como poupa a honra de um homem. Ou seja, Hashem ocultou e privou a identidade da árvore.